Acho que agora entramos. Boa noite, pessoal. Mais uma vez reunidos, né, aqui pelas lives da USE. Quem estiver acompanhando, dá um oizinho para ver se a imagem tá legal, se o som tá legal. Qualquer coisa, é só dar um toque pra gente, tá? Vou esperar mais um minutinho pra gente fazer a prece de abertura. E hoje nós vamos, como foi anunciado, começar uma série de estudos dos evangelhos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, na sequência, eu vou explicar melhor como vai ser esse nosso estudo para que todos possam acompanhar, estudar em casa também e que a gente possa construir as reflexões do evangelho à luz da doutrina espírita. E do conhecimento, né, que a doutrina nos traz da reencarnação, né, da evolução planetária, do mundo, né, da transformação do mundo de regeneração para um mundo de regeneração, né? Então, bem-vindos. Deem aí um feedback para mim, quem puder, só para a gente saber se o áudio tá bom, ok? Eu vou tentar colocar uma musiquinha, como sempre, tenho muita dificuldade com isso, nunca dá certo, não sei porquê, né? Talvez eu acho que seja alguma configuração, mas vamos tentar. Vou colocar aqui uma musiquinha. Se alguém estiver ouvindo, dá um retorno para mim, tá? Se não estiver ouvindo, vai ficar para a próxima de novo. Minutinhos, gente, então vamos para a nossa prece inicial, né? E aí a gente comenta um pouquinho como vão ser esses estudos sequenciais agora sobre os evangelhos, tá? Dos nossos corações, das tribulações e dos movimentos do dia a dia, respirando profundamente, serenando os nossos pensamentos, que muitas vezes seguem em turbilhões. Mentalizemos neste momento a figura de Jesus, como o enxergamos, como o sentimos. Mentalizemos este irmão celeste diante de cada um de nós, para sentirmos este encontro nesta data. Querido Jesus, desejamos conhecer-te os passos, compreender melhor a profundidade das tuas palavras, entender a lei divina através do teu exemplo. Pedimos, querido Jesus, que nos encontre, que esteja conosco e que nos auxilie a estarmos contigo neste nosso encontro marcado. E que a nossa compreensão se dilate, que os espíritos amigos nos inspirem para que possamos encontrar as respostas das dúvidas que calam fundo nos nossos corações, para encontrarmos a luz nas estradas escuras das ilusões. Que possamos, ouvindo a tua palavra, os teus ensinamentos, encher os nossos corações de esperança e seguirmos mais seguros na estrada da vida.
Pedimos a Deus, nosso Pai, a bênção para iniciarmos os trabalhos de hoje. E aos bons espíritos, representantes do Mestre, a inspiração necessária. Que assim seja. Bom, vamos lá então, né, pessoal? Nós programamos um estudo, né, muito simples, muito singelo, não tem por objetivo esgotar, né, os estudos sobre os evangelhos, nem tampouco sobre a doutrina espírita, muito pelo contrário, tem por objetivo trazer apenas à nossa consciência o conhecimento de algumas vivências, né, das experiências, das passagens do Cristo nos evangelhos, nos 4 evangelhos do Novo Testamento, que muitos de nós, muitas vezes, não tivemos contato nenhuma vez, né? Então, vou falar de mim, eu venho de uma geração, por exemplo, que eu sou espírita desde o ventre da minha mãe. E participei da evangelização infantil, participei da mocidade espírita, né? E dentro da evangelização infantil e a mocidade espírita, nós estudamos, principalmente na minha infância, nós estudamos muito sobre o livro dos espíritos, sobre o livro dos médiuns, entendemos mediunidade, estudamos que somos espíritos, né? Aquela evangelização antiga que a gente até decorava, né? Então, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, né? E, na verdade, toda essa informação, né, foi importante, ela cumpriu o seu papel aí, né, dentro do conhecimento, da expansão do conhecimento da doutrina espírita, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, da forma como delineado pelo Espírito da Verdade a Kardec, ele não esgota o estudo dos Evangelhos. E a doutrina espírita, como terceira revelação e como consolador prometido, né, que é como nós entendemos a doutrina espírita hoje, como espíritas, ela vem restabelecer todas as coisas, ela vem esclarecer a palavra do Mestre. Em momento algum, a doutrina espírita vem suprimir o conhecimento e o estudo, né, da mensagem do Cristo, que é a segunda revelação, trazendo a lei de amor, né? Então, Kardec, através do Espírito da Verdade, ele trouxe reflexões à luz da doutrina espírita sobre algumas passagens dos evangelhos de Jesus. E hoje, penso eu que nós já estamos mais amadurecidos para estarmos voltando o olhar para a íntegra, né, melhor dizendo, de todos esses 4 evangelhos, para que a gente possa, então, fazer um estudo sistemático à luz da doutrina espírita, à luz do Pentateuco kardeciano e de todas as obras de Emmanuel, né, de André Luiz, de Joana de Ângeles, a respeito desse evangelho. Desses evangelhos, né? Então a gente tem, por exemplo, o primeiro deles do evangelho é o Evangelho de Mateus, e muitos de nós, principalmente da minha geração de espíritos já reencarnados num lar espírita, muitas vezes nunca nos debruçamos a ler a íntegra desses evangelhos, né? Houveram tempos em que as nossas interpretações eram no sentido assim, né, gente? Olha, os evangelhos ou o Velho Testamento, ele traz muitas informações que são simbólicas, né? Que não podem ser interpretadas ao pé da letra, né? E sob esse argumento, né? A base desse argumento, nós deixamos de buscar o entendimento sobre essas passagens. Então, hoje a gente tem uma série de estudos sendo desenvolvidos a respeito do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Emmanuel traz no livro Consolador que o Velho Testamento é a base, né? É o alicerce da revelação divina.
e que os evangelhos de Jesus é o edifício. Então, sob essa colocação de Emmanuel, a partir dessa colocação de Emmanuel, o Velho Testamento, o estudo do Velho Testamento e o estudo dos 4 evangelhos se torna imprescindível para todo espírita, né? Porque como que nós vamos subir, né, ao alto o edifício do nosso conhecimento dos evangelhos de Jesus sem o alicerce do Velho Testamento? E como nós vamos subir andar por andar, né, em direção ao alto, como disse o nosso amigo Jander nos nossos estudos, né, nesse grupo dos evangelhos, como que nós vamos subir ao alto, em direção a Deus, esses andares, se nós não conhecemos o relato dos 4 apóstolos a respeito da vida de Jesus? Então, nós muitas vezes pouco sabemos, né? Então, o objetivo desse estudo, gente, é exatamente estarmos buscando devagar, com profundidade, com carinho, olhar para todos esses relatos evangélicos. E hoje nós vamos começar pela genealogia de Jesus, que a gente encontra menção, né? A gente estudando, a gente descobre que existe a menção sobre a genealogia de Jesus em 2 evangelhos, falando dos seus ascendentes, né? De todos aqueles que vieram antes de Jesus, de onde Jesus descendia, né? Com um objetivo traçado ali, de acordo com a missão de cada um desses evangelistas, né? Mas hoje nós vamos tratar o seguinte, que a partir do Evangelho de Mateus, nós temos ali algumas figuras, né, vinculadas, né, que Mateus coloca como sendo ascendentes de Jesus. E temos também o Evangelho de Lucas, falando sobre essas figuras. Gente, além disso, né, que é o que classicamente a gente encontra, a gente também tem uma menção sobre a genealogia de Jesus, feita por João, né, no Evangelho de João. Só que a diferença é que no Evangelho de Mateus, vocês vão ver lá no capítulo 1, versículos 1 a 17 do Evangelho de Mateus, Mateus, ele fala sobre os ascendentes, citando os nomes desses ascendentes, e Lucas também fala dessa maneira, mas João não fala dessa maneira. Ele fala de outra maneira, e nós vamos entender hoje, à luz da doutrina espírita, porque João fala de uma maneira, parece que completamente diferente, contrariando até a forma como Mateus e Lucas falam da ascendência de Jesus, da genealogia de Jesus. Um ponto interessante é que Mateus traz, se vocês forem olhar lá no capítulo 1, né, versículo 1, vocês vão ver que ele traz assim: livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, né? E aí ele continua: Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, né? E assim ele segue, falando de uma série de gerações, né? Na sequência, Lucas, né, no Evangelho de Lucas, ele também menciona da mesma maneira, ele fala da genealogia no capítulo 3, versículo 8, da mesma maneira, citando nomes. Mas é curioso que parece até que existe uma contradição entre esses evangelhos, porque em alguns momentos eles citam ascendentes. Então fica parecendo que há conflito de informações entre esses evangelhos. Esse estudo já foi realizado por uma série de autores, né, estudando a genealogia de Jesus, e há diversas interpretações dessas diferenças, né? Dentre elas, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa ter mais de um nome, né? Então, um nome diferenciado, ser conhecida por um nome diferenciado, mencionada em determinados livros por um nome diferente. Outras interpretações seria que o Evangelho de Mateus se baseava na genealogia masculina, na genealogia a partir do ascendente José, enquanto no Evangelho de Lucas
A genealogia trazida por Lucas tinha por base a ascendência de Maria, né? Então daí teriam algumas diferenças. Então quando a gente começa a pesquisar, a gente percebe que existem essas contradições, né? Mas, independente dessas contradições, né, que precisamos e devemos tentar entender ao máximo, inclusive através de um estudo, das características da época, do tempo de Jesus, né? E hoje, das características do próprio Espírito Jesus, nós precisamos buscar a partir de tudo isso o fundo moral que levou estes espíritos encarregados destes livros, não só históricos, mas também sagrados, a falarem dessa genealogia, né? Então, vamos dar uma observada primeiro, para depois a gente chegar nesse ponto, sobre essas diferenças, gente. A gente tem, no Evangelho de Mateus, a gente tem que ele menciona 46 antepassados de Jesus, que viveram há aproximadamente 2000 anos antes dele. Então, Mateus menciona esses dois antepassados de 2000 anos. Lucas não. Lucas menciona mais, ele vai mais longe, porque ele retrocede até Adão, né? Mateus retrocede até Abraão, já Lucas retrocede até Adão. Então Lucas traz 56 nomes, enquanto Mateus traz no estudo da genealogia 46 nomes de antepassados de Jesus, né? Alguns nomes a gente encontra também numa divergência, por exemplo, assim, né? Eli aparece como pai de José em vez de Jacó, né? No Evangelho de Mateus. Há 7 diferenças desses antepassados imediatos de Zorobabel, né? A gente encontra a menção de Neri ao invés de Jeconias, né? Que aparece como pai de Salatiel. Então nós temos algumas diferencinhas, né? Que a gente observa, e através desses estudos, que são diferenças que talvez tenham uma ligação muito profunda com a característica sociológica, social da época, né? E a forma como as pessoas eram chamadas, né? Então, assim, conhecidas numa determinada localidade, ou às vezes até o casamento de uma viúva com o seu cunhado, por exemplo, e a continuidade, né, da família com novos filhos nessa relação, né? Outro aspecto interessante é que no Evangelho de Mateus ele cita nomes muito importantes, como por exemplo Abraão, Salomão, Davi, né? Mostrando esses vínculos, e aí entra esse fundo moral que a gente estava comentando, mostrando os vínculos da missão de Jesus com a primeira revelação, né? Que seria essa base que Emmanuel fala do entendimento das leis divinas, né? Só que é interessante, gente, que não só ele menciona esses nomes que são heróis da fé, né? Esses nomes fortes, como ele também menciona outros nomes perversos, como Manassés, Abias, né? Pessoas que não alcançaram destaque nas escrituras judaicas, né? Então, dentro dessa genealogia trazida por Mateus, ele traz nomes ilustres e, em contrapartida, são assim tão, né, bem vistos dentro dessa cultura judaica, vinculando eles quase que ou até a uma desvinculação, na verdade, eles da cultura judaica, né? O objetivo ali que se estuda hoje é no sentido de que essa mescla de figuras tem por objetivo mostrar que o trabalho de Jesus não era destinado apenas aos judeus, né? Mas a todos, né? Envolvendo cura de doentes, tratamento das quedas espirituais, né? Mostrando a misericórdia da missão de Jesus, né? Era uma tarefa não só junto aos gentios, mas também uma tarefa junto, né? Não só junto aos judeus, melhor dizendo,
mas também junto aos gentios. Mostrava a tolerância, a diversidade dessa missão de Jesus, a universalidade dessa missão de Jesus, né? Então, e no Evangelho de Lucas, a gente já observa mais nomes femininos, olha que interessante, né? Que mostram, né, e trazem aí essa ideia de que parte-se da genealogia tendo como base a mãe de Jesus, Maria, né? Bem, no livro O Consolador, a gente tem ali uma questão que é 276, em que o Chico pergunta assim para o Emmanuel, né? E que até eu comentei no começo, né? Então, a previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo, né? Então, assim, dentro de toda essa genealogia, a gente encontra essas figuras sagradas que dizem respeito às histórias proféticas, aguardando a vinda de um missionário, aguardando a vinda do Messias, né? Então, essas previsões e essas predições, elas teriam sido inspiradas por Jesus, né? E o Emmanuel traz que, nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor, pois só ele poderia antecipar, né, conhecer bastante os corações para antecipar as fraquezas, as necessidades. Então, é interessante a gente observar, né, nessa genealogia, quando nós lemos sobre a genealogia, é interessante a gente observar que essa genealogia tinha por escopo mostrar que este trabalho do Cristo era um trabalho missionário, né? Que a vinda do Cristo era uma vinda daquele que era esperado, mostrar a linhagem real de Jesus, né? Esse era o escopo, né? Desses evangelhos, dessas genealogias trazidas por esses evangelhos, né? E toda essa vivência do Cristo, mostrando, né, essa genealogia mostrada pelos evangelistas, estava ali dentro das previsões do Mestre, dentro dessa inspiração do Mestre para trazer a verdade a todos nós, né? Trazer a mensagem de Jesus e o conhecimento da lei divina para todos nós. Nós estudamos hoje, dentro da doutrina espírita, que o maior exemplo de retidão, o maior exemplo de conduta humana na Terra, que passou pela Terra, é Jesus, né? Então, nós temos Jesus como sendo este exemplo, né? Mas é interessante também a gente perceber que, lembra que eu mencionei no começo, que não só o Lucas e o Mateus falam sobre a genealogia de Jesus, mas pouco se fala, mas também João fala da genealogia de Jesus. João, ele traz de uma maneira diferente, ele traz assim: Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia, né? E então, o Chico pergunta para Emmanuel, né? Como que a gente tem que interpretar essa colocação? Porque parece que ela vai na contramão daquilo que Mateus e Lucas nos traz, né? E então, o Emmanuel nos esclarece que nós precisamos observar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas com tarefas, expressando tarefas diferentes da tarefa confiada ao apóstolo, né? Marcos, Mateus e Lucas, eles receberam uma tarefa de apresentar nesses textos sagrados Jesus na sua feição sublime, enquanto João recebeu a tarefa de revelar o Cristo na sagrada missão universalista. Então, quando João coloca que Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia, nós precisamos entender essa colocação de João no cumprimento dessa tarefa de trazer o Evangelho conforme uma missão universalista, né? Ou seja, que as raízes sagradas repousam no infinito do amor e da sabedoria de Deus. Então, João, ao falar da genealogia, ele destaca da figura histórica
e genealógica da humana, física, para a figura que Jesus, figura divina, né, de Jesus na Terra. É interessante perceber isso, né? João também fala sobre a genealogia, fala de uma maneira diferente, parece que ele não, que ele está contrariando o Evangelho de Mateus e de Lucas, mas na verdade ele tem uma missão diferente desses outros evangelistas, né? Dentro deste trabalho de trazer a todos nós um dos evangelhos, né? Bom, e no livro O Consolador que nós enxergamos, gente, olha que interessante, o Consolador não, perdão, no livro A Caminho da Luz, que nós enxergamos com um pouco mais de detalhes e com uma beleza incomparável a posição de Jesus, que não pode ser tomada a conta de um filósofo, a conta de um homem inteligente. Não é essa a missão de Jesus, nem este o papel de Jesus. Jesus é um espírito muito acima dessa convenção humana. É interessante, outro dia eu estive assistindo uma live do Haroldo e ele colocou de uma maneira muito interessante essa questão de Jesus. Às vezes, quando nós, como humanidade, começamos a estudar Jesus, às vezes a gente fantasia um pouco as coisas, né? Começa a imaginar, nossa, até algumas propostas, inclusive de filmes, trazem isso. Ah, mas será que Jesus não foi casado com a Maria Madalena? Será que ele não deixou filhos? Né? Então, nós tomamos Jesus a conta de homem, né? Quando Jesus era um espírito crístico, missionário, né? E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz essa posição de Jesus que eu já vou trazer para vocês. Haroldo trouxe de uma forma muito interessante que, né, Jesus ia olhar para uma mulher e falar: nossa, não resisti, né? Deixa a minha missão um pouquinho aqui que eu vou, né, me apaixonar, eu não resisto a essas sensações, né? Esse não era um perigo que o Cristo sofria, porque ele era um espírito crístico e, portanto, ele não tinha risco de insucesso, risco de equívocos, né? Não é um espírito como nós, né, de faixa mediana e dentro daquela escala espírita, né? Então, Jesus era um espírito que não pode ser, um espírito, foi e é, né, que não pode ser medido a conta das nossas fragilidades, né, gente? Então não dá para dizer que ele era um grande psicólogo, ele era um grande filósofo, né? Ou ele era um homem muito inteligente, um homem genial da época, né? Ele é um espírito missionário. E Emmanuel traz isso no livro A Caminho da Luz. Ele traz assim, que rezam as tradições, interessante Emmanuel trazer dessa maneira, né? E Emmanuel traz assim, de uma forma que a gente começa a pensar, né? Hoje nós estamos aqui encarnados, tentando estudar, entender um pouco desses evangelhos, né? E eu imagino qual seja o nível do estudo desses evangelhos lá no mundo espiritual, né? Que Emmanuel participa, que Sócrates participa, que esses espíritos luminares participam, né? E nós aqui estamos inspirados por eles, né? Também buscando o entendimento possível na nossa esfera, né? Então ele traz que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, né? Do nosso sistema, não só do nosso planeta Terra, comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, né? Então, Emmanuel traz que é uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus. E estes espíritos aqui têm as rédeas diretoras de todas as coletividades de todos esses planetas. Dentre esses membros, dentre essa comunidade, um desses membros é Jesus. E Jesus, na condição de membro dessa coletividade, né, desse grupo de espíritos, essa comunidade de espíritos puros, ele é encarregado do nosso planeta Terra. Emmanuel traz também que Jesus, encarregado do nosso planeta, da direção do nosso orbe, não só da direção, mas ele está encarregado
foi encarregado, né, por Deus dessa missão, desde a formação do nosso planeta, a participar de toda a formação do nosso orbe. Emmanuel traz que esses espíritos, essa comunidade se reuniu aqui, né, na beira, nas proximidades da Terra, por 2 vezes para tomar decisões a respeito do nosso planeta, de todos nós como coletividade, dos destinos dessa humanidade, né, desse grupo de espíritos encarnados aqui na Terra. A primeira vez foi quando se precisava desprender da nebulosa solar a massa, a matéria que daria origem ao nosso orbe, né? Então, na formação do nosso planeta, essa comunidade se reuniu, dentre esses espíritos Jesus, para tomar decisões a respeito dessa formação. E a segunda vez foi para decidir sobre a vinda de Jesus à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do Evangelho de amor e redenção. E olha só que interessante, né, gente? Então, quando a gente, hoje, isso me fez refletir, né, à luz da doutrina espírita, que toda cultura religiosa que nós temos, no sentido de que Jesus deu a vida por nós, né, entregou o seu sofrimento por nós, hoje, à luz da doutrina espírita, nós podemos entender que esse dar a vida é porque Jesus é um espírito encarregado dos nossos caminhos, da nossa evolução, encarregado do nosso processo de evolução. Desde as primeiras experiências de vida na Terra até o nosso encaminhamento agora a um mundo de regeneração e assim sucessivamente. Então Jesus realmente vive uma entrega de cuidado para todos nós. Eu fico pensando, né? O que faria um espírito puro, né? Porque ele não aposenta, né, gente? O espírito não vai aposentar, ele evolui, ele vai cada vez que ele vai evoluindo, quanto mais ele evolui, mais coletivamente ele pensa, mais ele assume uma responsabilidade com a coletividade, né? É interessante que a gente não vai ser herdeiro de um mundo de regeneração e esquecer que de outros espíritos que nos são caros, que nos são queridos, que muitas vezes não acompanham essa evolução desse planeta. Então, quantos espíritos que por amor, por renúncia, vão buscar um planeta, por exemplo, mais atrasado, né? Como a gente percebe o nosso hoje em transição, em evolução, vão buscar esse planeta mais atrasado para poder lá acompanhar e tutelar e auxiliar aquele ente querido que não acompanhou a evolução planetária como ele, por exemplo, que estaria ali com o direito de ser herdeiro de um mundo de regeneração, né? Então, às vezes a gente pensa como espírita assim, vamos evoluir, então vamos modificar as nossas condutas para que a gente possa ser herdeiro de um mundo de regeneração. Mas o herdeiro de um mundo de regeneração, o espírito, conforme ele vai evoluindo porque ele vai construindo amor. Então, quanto mais ele ama, mais ele se desprende do próprio interesse, mais ele se entrega ao bem dos outros. E não só um bem dos outros, dentro de uma esfera limitada de amor, que é o que hoje nós conhecemos, mas cada vez que o espírito vai evoluindo, quanto mais ele evolui, mais essa esfera de amor cresce junto com ele. Então, muitas vezes nós ainda sentimos amor e necessidade de dedicação, de entrega, para pai, mãe, filho, filha, irmãos, esposo, esposa, não é? Avós, mas nós não conseguimos expandir essa entrega, essa abnegação por outras pessoas que fogem dessa esfera. Quanto mais o espírito evolui, mais esse amor, esse mesmo amor, amplia sua esfera de acolhimento. Então a pessoa deixa de amar só um filho, só um esposo, só os pais, mas passa também a agir da mesma forma com o vizinho, com o amigo, até com pessoas distantes, né? Que às vezes ela está vendo pela primeira vez. Então, o espírito passa a ter um pensamento mais coletivo. E o amor não enfrenta limites ou barreiras. Ele se expande em direção à humanidade, à condição humana, né? E Jesus é esse espírito. Ele se expandiu em amor para toda a humanidade terrena, né? Emmanuel traz uma colocação muito bonita nesse livro A Caminho da Luz, que eu queria ler para vocês. Ele traz assim:
A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação, do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso, né? Então, Emmanuel trazendo ali essa posição de Jesus, cuidando do nosso planeta, planejando o futuro dos espíritos que habitariam esse planeta desde a formação dessa nossa casinha, né? E é por isso que João, no seu evangelho, ele também traz uma frase assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, né? E aí vem Chico pergunta para o Emmanuel de novo, né? Como é que a gente pode interpretar o sentido dessas palavras de João, né? E Emmanuel traz então essa reflexão de que Jesus não foi um filósofo, ele nem pode ser classificado entre os valores propriamente humanos, né? Tendo-se em conta os valores divinos da hierarquia espiritual dele, na direção das coletividades. Aí Emmanuel traz que, enviado de Deus, ele foi a representação do Pai, junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Jesus é trazido pelo Emmanuel, então, como um diretor angélico do orbe, né? E ele coloca aqui: seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo as palavras do apóstolo acima referidas. Ou seja, Jesus não desdenhou de estar entre nós. Apesar de todas as necessidades da matéria, no estado evolucional que a gente se encontrava e que se encontra, ele não desdenhou de estar entre nós e de vivenciar essa experiência para trazer a gente, para todos nós como humanidade, o entendimento da lei de amor, né? Que é a base desse edifício que nós precisamos construir para chegar, para ir em direção a Deus, né? Então, Jesus não pode ser interpretado à conta de um homem comum. E esse é um objetivo que esses apóstolos, né, e toda essa estrutura, esse plano crístico, tem com a genealogia de Jesus, com mostrar a ascendência de Jesus dentre essas figuras, né, dos seus antepassados na Terra, encarnados na Terra, e essa colocação de João, que supera a matéria e a ascendência da Terra, para mostrar essa ascendência divina do Mestre e de todo o seu trabalho, né? Aí, para fechar os nossos estudos de hoje, depois a gente dá mais sequência, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma indicação também de obras, né? Vamos ir colocando aí para dando uma recheada nas nossas pesquisas, né? Para encerrar o estudo de hoje, eu trouxe uma reflexão para todos nós, né? Falando de genealogia de Jesus, nós pensamos em Jesus como matéria, né? Aqui entre nós, estando naquele momento em que ele esteve encarnado entre nós e que vivenciou conosco essas experiências terrenas, né? Para estar entre nós. Mas e agora? Onde está Jesus? Eu posso encontrar Jesus? Será que muitos espíritos já encontraram Jesus perto de perto, viram Jesus, né? Emmanuel responde para o Chico na questão 289 do livro Consolador que nós podemos sentir a sagrada influência de Jesus
através da assistência que nos é prestada pelos seus prepostos. Então, nós vemos, a gente pode ver, por exemplo, inúmeros espíritos que nos rodeiam com sagradas missões, desde espíritos que têm uma imagem conhecida coletivamente, publicamente, até espíritos que são desconhecidos do mundo, mas que são fundamentais na nossa existência, que cuidam de cada um de nós. E através desses espíritos nós entramos em contato com Jesus. E esse é um dos objetivos desse estudo, conhecer melhor Jesus, nos aproximarmos dele, encontrar com Jesus, nos encontrarmos com Jesus neste momento. E eu me recordo, gente, vou compartilhar aqui uma experiência minha, que eu tive no Japão, morei no Japão num período, faz um bom tempo, a primeira vez que eu fui para lá foi em 96. E entre 96 e 99, que foi o período que eu fiquei ali, eu fui contaminada com aquela gripe aviária. Não sei se vocês se recordam, mas nesse período a gripe aviária tomava o mundo. Era uma epidemia como hoje nós enfrentamos do coronavírus, né? E eu cheguei a ser contaminada com esse vírus, estava lá sozinha no Japão trabalhando. Eu me recordo que eu tive uma tosse muito forte, tive febres altíssimas. Eu fui no médico e o médico me advertiu: você precisa tomar os medicamentos certinho, porque eu já tive pacientes nessa semana, 3 pacientes que vieram a óbito. Então, se você não tomar o medicamento certinho, você vai falecer, né? Só que quando eu voltei para casa sozinha, chegou um momento em que eu não consegui me medicar, porque eu comecei a ter febre muito alta, em 40, 42 graus, e nessas febres muito altas eu perdi a consciência. Eu comecei a alucinar, eu comecei a, né, não ter condições de cuidar de mim mesma. Eu não me recordo o nome dessa pessoa, porque ela é uma pessoa que apareceu na minha vida e desapareceu depois. Interessante, né? Passou como uma estrela cadente e foi embora. Mas era uma vizinha brasileira que era casada com um japonês de lá do Japão, natural do Japão. E essa vizinha, ela vendo, sabendo que eu tinha ficado doente e que estava com uma doença altamente contagiosa, mesmo ela tendo criança pequena, mesmo ela tendo esposo, ela viu que eu não estava bem, ela foi até o meu apartamento, viu que eu não estava bem, e ela se predispôs a cuidar de mim. Então, enquanto eu tinha delírios, ela me acordava e me medicava nos horários certos, ela me alimentava, e assim ela fez por uns 3 ou 4 dias, até que a febre começou a ceder, a medicação começou a fazer efeito, e eu comecei a conseguir cuidar de mim mesma. E a partir de então, ela se despediu e eu mal pude agradecer. E depois eu não encontrei mais esse espírito na minha jornada, mas eu sou eternamente grata até hoje. E com certeza essa é uma proposta do Cristo que apareceu na minha existência para cuidar de mim. Para mostrar que o amor, essa lei de amor que Jesus veio nos trazer, supera todos os limites, supera todas as barreiras e se dedica ao outro com o mesmo carinho que se dedicaria a um filho, que foi o que ela fez por mim. Então que a gente procure encontrar Jesus, né? No plano dos nossos pensamentos, no plano das nossas ações, que a gente busque encontrar Jesus na gratidão que temos com todos esses prepostos que passam pelo nosso caminho. Mas, meus irmãos, para viver a lei divina, a lei de amor nas nossas existências, que a gente também busque ser prepostos de Jesus, dentro dessa missão divina de levar alimento onde há fome, levar consolo onde há dor, levar abrigo onde há solidão, onde há desalento, né? Levar esperança nas palavras àqueles que se encontram nas sombras do medo, das dificuldades do caminho. Que nós possamos ser prepostos de Jesus a disseminar este amor para que a gente possa também, alçando voos na nossa evolução, entender o amor como coletividade, pensar como coletividade humana e construir este mundo de paz que nós tanto desejamos ter.
Era isso para hoje, a respeito da genealogia de Jesus. Na sequência, vamos continuar estudando o Evangelho de Mateus e fazendo essa referência com os outros evangelhos, os outros 4 evangelhos. Gente, muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu agradeço pela oportunidade e pela oportunidade, acima de tudo, de eu poder estudar e me disciplinar nesse sentido, de conhecer Jesus, de encontrar com Jesus, para que eu possa iluminar os meus pensamentos e tranquilizar o meu coração nas turbulências da vida. Muito obrigada pela oportunidade, um agradecimento imenso ao Uzi pela oportunidade que me traz de fazer esse estudo. Depois logo a gente vai estar divulgando também, quem quiser participar dos estudos, nós nos reunimos às segundas-feiras num grupo de WhatsApp, né? Eu sei que não comporta muitas pessoas, mas a gente pode estar aí incluindo até o limite aceitável as pessoas que tiverem interesse juntos nas segundas-feiras, ok, pessoal? E essas lives vão ser a síntese dos nossos estudos realizados todas as semanas. Vamos para a nossa prece de encerramento, então? Fechando os nossos olhos, pensando em Jesus agora, não só como este Espírito, cuja genealogia foi hoje estudada e que mostra uma história física, mas também pensando neste Espírito como fonte de luz divina entre nós na Terra. Queremos agradecer, querido Jesus, pelo teu olhar compassivo, pelo teu amor misericordioso diante das nossas dificuldades, pelo teu amor que se doa, que não espera receber, pelo entendimento do tempo de cada um de nós e por todos os planos, Jesus, que tens para toda a humanidade, mas em especial para cada espírito que aqui está. Querido irmão, nós te agradecemos pela oportunidade hoje de estarmos em tempo de calmaria, de termos os sentidos de ver, ouvir, sentir, de podermos olhar para os teus evangelhos à luz da doutrina espírita. E pedimos, Jesus, que continue nos inspirando. Sabemos que a disciplina antecede a espontaneidade. E pedimos que a disciplina de estudos nos ajude a encontrarmos a espontaneidade do bem em nós. Que possamos ser mais caridosos e amorosos, seguindo o teu exemplo, que hoje buscamos conhecer com mais detalhes. E como espíritos em processo de evolução. Obrigada, amigos espirituais, pelo amparo que nos concederam. E obrigada, meu Deus, por nos enviar este Mestre Divino para cuidar de cada um de nós. Pedimos a Ti, meu Pai, as bênçãos para encerrar os trabalhos de hoje. E a Jesus e aos bons espíritos que permaneçam conosco. Que assim seja. Muito bom, pessoal. Uma alegria estar com vocês. Quem quiser fazer sugestões para os estudos, fiquem à vontade. Vamos aqui construindo o entendimento mais profundo desses evangelhos. Um forte abraço a todos vocês. Priscila, Amália, muito obrigada pela presença, por mandarem um oi. Fiquem com Deus. Fiquem na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro, para que a gente estude um pouquinho mais de novo. Um beijo imenso. Até logo.